quero trazer para vocês nesse vídeo é uma palavra poderosa da parte do Eterno. O Mashiach deixou elas como pilares para a igreja. Você não pode tirar essas questões da vida da igreja. As denominações não entendem nada da palavra da justiça. Eles acham que esse texto está falando de salvação, te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Porque se não entrar no reino, meu irmão, não precisa pensar que você também vai ficar de boa, não. Quem não entrar no reino vai ser jogado nas trevas exteriores para ser disciplinado, para ser moldado. Então o que eu quero trazer para vocês é que para cada era da igreja, o Mashiach está falando através de um anjo para aquela igreja. A igreja de Filadélfia está mostrando para vocês qual é os livros que são inspirados e quais os que não são, quais os versículos que foram acrescentados e quais os que não foram. A igreja de Filadélfia está tirando todos os fermentos. Esse é o resumo de todas as revelações que haviam se perdido, de todas as verdades que haviam se perdido durante as eras da igreja. O Eterno está restaurando nessa era da igreja de Filadélfia. Porque quem abraçou Abraão lá atrás se deu bem. Quem abraçou Adão, quem abraçou Enos, quem abraçou Noé, quem abraçou Moisés, quem abraçou Davi, quem abraçou todos os homens que foram levantados para aquela era se deu bem. Já passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Ali o Velho Testamento, a velha aliança, o Velho Testamento foi entregue para Moisés. E Yahshua, então, o que ele fez? Ele veio cumprir o Velho Testamento e falou assim: agora, isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice aqui. Ele estava introduzindo o Novo Testamento. Eles pararam na fronteira da terra de Canaã, lá em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. E é justamente a questão do partir do pão é que vai fazer a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar. É igual lá atrás. Lá atrás, se eles rejeitam a Páscoa lá ou a circuncisão, eles não iam entrar. Então nós estamos na fronteira, nós estamos em Gigal. É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis, os aprovados, aqueles que vão entrar. Está entendendo, meus irmãos? Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para trazer mais um vídeo para os irmãos. Irmãos, essa palavra que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é uma palavra poderosa da parte do Eterno. E assim como eu disse nos meus vídeos, você não vai ouvir esse tipo de mensagem nas denominações. Eles não pregam esse tipo de mensagem nas denominações. Então preste bastante atenção neste estudo para você entender o que vai ser ministrado ao seu coração. Se você tiver paciência para assistir esse estudo até o final, você vai entender que existem 4 questões que elas não podem ser tiradas da vida da igreja. Essas 4 questões não podem ser tiradas da igreja. A primeira delas é a imersão nas águas, o partir do pão, o jejum e a oração. Essas 4 questões elas não podem ser tiradas da vida da igreja. Elas são colunas, elas são pilares para a igreja. O Mashiach deixou elas como pilares para a igreja. Você não pode tirar essas questões da vida da igreja. Tem pessoas que perguntam para mim: Romilson, eu posso comer carne de porco, eu posso guardar o sábado? Eu nem entro em discussão com respeito a essas questões, porque isso aí não vai influenciar na sua vida espiritual e não vai influenciar na sua entrada no reino do Eterno. Mas essas 4 questões aqui, a imersão nas águas, o partir do pão, o partir do cálice, o jejum e a oração, qualquer uma dessas questões aqui, isso aqui são colunas na igreja. Se você derrubar qualquer uma dessas colunas aqui, você está enrolado. Você não entra no reino do Eterno para nada. Então preste atenção. No final do vídeo você vai entender essas 4 questões, porque eu não vou tratar disso agora no início. Eu vou falar sobre outro assunto e lá no final você vai entender a importância dessas 4 colunas na vida da igreja. Está entendendo? Então preste bastante atenção nesse estudo para vocês entenderem. A primeira coisa para nós começar esse vídeo que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, irmãos. Quando o Eterno me levantou para pregar no YouTube, Ele não me levantou para trazer para vocês a palavra da graça. Por quê, Romilson? Porque a palavra da graça já é pregado nas denominações. Quando o Eterno me levantou para trazer mensagens no YouTube, Ele me levantou para trazer a mensagem da palavra da justiça. Romilson, existe diferença entre a palavra da graça e a palavra da justiça? Existe e muito. É isso que eu quero trazer para vocês aqui no início do estudo, para vocês já irem entendendo o assunto que nós vamos trazer aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras,
para aqueles que pelo uso têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então está dizendo aqui que tem pessoas que têm condição de receber a palavra da justiça. Outros não. Outros recebem só o leite, só a palavra da graça. A palavra da graça é o leite, é o básico, é dado para o novo convertido. As denominações conhecem só a palavra da graça. Mas aqueles que são pessoas maduras, aquelas que são pessoas maduras, elas conhecem a palavra da justiça. Então eu quero falar para você sobre a palavra da justiça. A palavra da graça ela é ministrada nas denominações. O que é a palavra da graça, meus? A palavra da graça é que o Filho do Eterno veio à terra e morreu por nós. Todo aquele que aceita Ele como Salvador é salvo. Essa é a palavra da graça. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz que ali as pessoas foram salvas pela fé no Mashiach e que essa fé não vem de nós. Que essa fé, a palavra diz assim, essa fé não vem de vós, é um dom do Criador. Então até essa fé para a pessoa aceitar o Mashiach para ser salvo vem do Eterno. E então ele recebe essa fé de graça. Ela é de graça. Por isso no livro de Isaías diz, vende, tomai de graça. A salvação ela é de graça. Essa é a palavra da graça. Então lá, independente deles conhecerem o nome do Mashiach, independente deles conhecerem o nome do Eterno, eles estão lá adorando a Trindade, estão embriagados no vinho da Babilônia, mas eles são salvos, são crentes salvos. Então o Eterno não me chamou para pregar para eles a palavra da graça. O Eterno me levantou no YouTube para pregar a palavra da justiça. Porque lá nas denominações já é pregada a palavra da graça. Independente se eles conhecem o nome do Mashiach e Yahshua ou não, eles são salvos. A maioria deles são salvos. Porque a palavra da graça alcançou o coração deles. Está entendendo, meu irmão? Então a palavra da graça, ela te dá a salvação no Mashiach. E a palavra da justiça, ó meus? A palavra da justiça, ela te capacita para você herdar o reino do Eterno. Herdar o reino do Eterno é uma coisa, irmãos. Herdar a salvação é outra. Quando a Escritura fala sobre herdar o reino, ela está mostrando que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Mas nem todo crente vai poder entrar para reinar com ele nesse milênio. Nem todo crente vai estar preparado para entrar para reinar com o Mashiach durante 1000 anos nessa terra. Então é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer a palavra da justiça para te capacitar, para você correr atrás, para você poder entrar nesse reino milenar. Que nem todo mundo vai entrar no reino milenar. Vou estar lendo aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: E como se diz hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o coração, como na ocasião em que se provocou a ira amarga. Pois quem foram os que ouviram e ainda assim provocaram o Criador a ira amarga? Não foram de fato todos os que tinham saído do Egito sob Moisés? E além disso, com quem o Criador ficou aborrecido por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem ele jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos que agiram de modo desobediente? Vemos assim que não puderam entrar porque não tiveram fé. Aqui, o Eterno está nos mostrando que a palavra da justiça vai nos capacitar para entrar no reino. Por quê, Romilson? Porque tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento são sombras do que haveria de acontecer com a igreja no Novo Testamento. O Israel do Velho Testamento é uma tipologia da igreja que está no Novo Testamento. Então lá no Velho Testamento eles saíram do Egito, foram libertados por Moisés. Para que eles foram libertados do Egito, Romilson? Para poder entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. O que nós podemos pegar com isso para nós, meus? Nós podemos pegar com isso que Yahshua nos salvou para nós podermos herdar o reino, entrar no reino milenar. A terra de Canaã simboliza o reino, que Yahshua vai reinar nessa terra aqui. A terra de Canaã simboliza o reino. Então eles foram salvos do Egito, foram libertos do Egito por meio de Moisés, e agora eles tinham que passar por um aperfeiçoamento para poder eles entrarem na terra de Canaã. Nós fomos salvos por Yahshua, o Mashiach, para que agora nós possamos esforçar para poder entrar no reino milenar. Então a salvação, ela não vem de esforço, a salvação, a palavra da graça lá, você aceitou o Mashiach, isso aí não depende de esforço. Tem tradução que fala assim, não é por esforço para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas já o reino, a Bíblia diz assim, que o reino é tomado por esforço. E somente aqueles que esforçam entram nele. Isso está no livro de Mateus capítulo 11 e também está no livro de Lucas. Então quem se esforça, entra nele.
Para mim ganhar a salvação não depende do meu esforço, depende do Eterno. É a graça, é de graça, é o Eterno que dá, é um dom do Eterno. E os dons do Eterno são irrevogáveis, ele não toma para si. Ele não toma de volta, ele te deu a salvação, ele não vai te tomar ela. Porém, ele coloca você numa corrida para você herdar o reino. Então tudo que está lá no Velho Testamento é tipologia para nós entendermos o Novo Testamento. Então o que eu quero passar para vocês é a palavra da justiça, para que vocês sejam capacitados para poder herdar o reino. Porque o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. E a palavra da graça não vai te capacitar para você se tornar uma pessoa adulta. Porque só vai entrar no reino pessoas que amadureceram espiritualmente. Então quem está nas denominações bebendo leite, estão incapacitados de receber o alimento sólido, de crescer espiritualmente para poder herdar o reino, para poder entrar na terra da promessa, lá no milênio, onde Yahshua vai reinar. É isso que eu quero trazer para vocês. Então veja bem, irmãos, já quero começar por aqui. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que Yahshua passou por um aperfeiçoamento. E que agora, depois que ele foi aperfeiçoado pelo Eterno, ele pode aperfeiçoar aqueles que agora estão crendo nele. Então até Yahshua, que é o Filho do Eterno, teve que passar por um aperfeiçoamento na mão do Eterno. A Escritura compara Yahshua com um candelabro, o candelabro de 7 lâmpadas. O candelabro é feito a martelada. Isso mostra o sofrimento que Yahshua passou, sendo aperfeiçoado pelo Eterno. Até Yahshua teve que ser aperfeiçoado pelo Eterno. Está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, se ele teve que passar por um aperfeiçoamento, quando lá nós. Então, nós temos que ser aperfeiçoados para nós podermos entrar no reino milenar. Então, não vai ser todo mundo que vai entrar no reino. Por isso que eu estou passando essa palavra da justiça para vocês. Essa é a palavra da justiça. É alimento sólido. É para você poder herdar o reino do Eterno. Está entendendo? Aí você vai entender a importância. Você vai entender a importância da imersão. Você vai entender a importância do partir do pão com o cálice. Você vai entender a importância do jejum, da consagração. E você vai entender a importância da oração. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Está entendendo, irmãos? Então, esses irmãos que estão pregando aí que não precisa dessas questões aí, não precisa guardar essas questões aí, já está desqualificado. Sinto muito dizer, mas já está desqualificado de entrar no reino, meu irmão. Presta atenção. O Eterno me levantou para trazer a palavra da justiça, não é a palavra da graça. Poxa, a palavra da graça não estava aqui para pregar para vocês não, meu irmão. A palavra da graça é pregada nas denominações. Então veja bem, o Mashiach passou por um aperfeiçoamento e diz que agora ele pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele. Hebreus capítulo 5, versículo 9 em diante. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que o Eterno quer nos transformar, quer nos moldar na imagem do seu Filho. O Eterno quer nos moldar, ele quer nos moldar, quer moldar o nosso caráter na imagem de Yahshua, seu Filho. Por quê? Porque aqueles que não tiverem o seu caráter, aqueles que não forem transformados, aqueles que não forem aperfeiçoados e forem transformados na imagem do Filho do Eterno, não vão entrar no reino milenar. Não vai herdar o reino milenar. Vai ficar de fora do reino, lá nas trevas exteriores, sendo aperfeiçoado lá nas trevas exteriores. É isso que eu quero trazer para você. Não se escandaliza não, meu irmão, porque os pastores não vão falar isso para você não. Preste atenção que isso aqui é coisa séria. Então o Eterno, ele quer nos moldar na imagem do Filho dele. Por isso que o Eterno tirou aquele povo lá do Egito e foi moldando no caráter deles, foi moldando o caráter deles. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10? Vamos ler? Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e do mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia. E essa rocha representava o Mashiach. Está dizendo que na hora que ele saiu do Egito, eles foram batizados, é igual o crente. O crente, na hora que ele converte, ele é emergido, ele é batizado. Eles foram batizados na nuvem, no Espírito. Nas águas, na terra. Foram batizados em Moisés. O crente é batizado em Yahshua, o Mashiach. Então eles foram batizados em Moisés. E diz que eles beberam da água que saía da rocha. Essa rocha era Yahshua. O crente bebeu do Espírito de Yahshua. Ele encheu com o Espírito de Yahshua. Aí no versículo 5 diz assim: contudo o Criador não se agradou da maioria deles, pois foram mortos no deserto. Mesmo eles fazendo essas coisas tudo, o Eterno ainda não agradou deles. Eles estavam marchando,
para entrar na terra de Canaã. Eles queriam herdar a terra. Aí vem, essas coisas se tornaram exemplo para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais, como eles desejaram. Não se tornem idólatras como alguns deles se tornaram, assim como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, então se levantaram para se divertir. E não cometemos imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual, só para caírem 23.000 deles num só dia. Nem ponhamos o Criador à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pelas serpentes. E não sejam queixosos, como alguns deles se queixaram, só para serem mortos pelo destruidor. Essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim do sistema de coisas, o fim dos tempos. Então foi deixada como um exemplo para nós. Então esse pessoal saiu do Egito para poder entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. Nós aceitamos a Yahshua, fomos salvos, estamos caminhando para entrar no reino milenar. Mas nem todos de nós não vamos entrar. Nem todos deles puderam entrar. Daquela turma mais velha só entrou Josué e Caleb, Yahshua e Caleb. Então veja bem, por que eles não entraram, Romilson? Aqui eu peguei alguns pontos aqui, ó. Não entrou por causa da cobiça. Por causa da cobiça de muitos deles não entraram. Não entraram por causa da idolatria. Só porque eles sentaram para comer, beber e se divertir, a Escritura chamou aquilo de idolatria. Sabia que isso é idolatria? Isso é idolatria. Sem contar que eles fizeram para si o bezerro de ouro. Cometeram idolatria. Não entrou. Hoje os crentes estão adorando a Santíssima Trindade. Todos que estão adorando a Trindade não vai entrar no reino milenar. Então vocês observaram que eu já mostrei para vocês que não existe a Trindade, já trazendo a palavra da justiça para vocês largarem os ídolos da Igreja Católica. Isso é para capacitar vocês, para vocês entrarem no reino. Vocês já viram que eu lancei vídeos mostrando que as traduções das Bíblias estão errôneas quando manda adorar o Filho do Eterno, que lá fala que eles faziam era prostrar diante dele, prestavam-lhe reverência, que o Pai é o único que deve ser adorado, que o próprio Filho ensinou isso. O Filho falou: somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto, para vocês não cometerem idolatria. Porque aqui diz que eles cometeram idolatria e caíram, não entrou. Falou: ó, que cometeu idolatria, que adorou o bezerro, não é para entrar. Quem está adorando a Trindade, está adorando o Filho do Eterno, não vai entrar no reino milenar, meu amigo. Não vai entrar, porque é para adorar só o Eterno. O Filho falou: só a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, os crentes das denominações já estão sendo desqualificados. Por quê? Porque lá não é pregada a palavra da justiça, para eles entenderem as verdades do Eterno. Está entendendo agora por que o Eterno me levantou? Está entendendo agora por que o Eterno me levantou? Para te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. E mesmo nós correndo, eu não me garanto que eu vou entrar no reino, não. Estou esforçando. O apóstolo Paulo não se garantia, não. Ele falava: eu estou correndo atrás, você vai ver aqui. Então veja bem, irmãos. Eles cometeram fornicação, tanto espiritual como física. Começaram a ter relações sexuais ilícitas. Morreram, não puderam entrar. Eles tentaram o Criador, murmuraram, ficou murmurando: ó, lá no Egito tinha carne, aqui não tem. O Eterno dando para eles o maná que caía do céu. O maná representa o próprio Yahshua. Eles queriam era carne, o Eterno mandou perdizes para eles, mas depois matou uma tira deles. Quando eles ainda estavam comendo as perdizes com carne nos dentes, o Eterno passou ceifando todo mundo, matou uma galera. Falei: esse também não entra não, Moisés. Está reclamando, murmurando. Continua murmurando para você ver se você entra no reino. Não entra para nada. Então veja bem, eles tinham que ser transformados para poder entrar lá no reino. Quando você chega no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 29, o que fala lá das obras da carne? Fala: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, tá vendo? Tudo isso aí deixa a pessoa fora do reino. Lá fala: os tais, bebedeira, ó, orgias, inveja, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino do Criador. Quando fala o reino aqui, não é salvação não, meu irmão. Herdar o reino que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Aquele povo que saiu lá do Egito foram salvos, eram salvos. Moisés, por exemplo, não entrou. Moisés entrou na terra de Canaã? Não. Por que Moisés não entrou, Romilson? Porque o Eterno falou com Moisés: Moisés, você vai falar com a rocha é Yahshua. Você vai bater na rocha
e a rocha vai dar água. Moisés pegou o cajado e pá, e a rocha deu água. Por quê? Porque o Machia, Yahshua, ia ser ferido no madeiro. Então ele até estava mostrando para ele uma profecia: bate na rocha, Moisés, que Yahshua vai ser ferido, meu filho vai ser ferido lá no madeiro. Então ele bater na rocha simboliza Yahshua sendo ferido lá no madeiro, sendo pregado no madeiro por nós. Mas da segunda vez o Eterno falou: da segunda vez agora você não vai bater na rocha, você vai falar com a rocha e ela vai dar água. Moisés pegou o cajado, com tanta raiva que ele estava do povo, e ele pá, bateu na rocha. Sabe o que deu isso? Ele foi rebelde. E os rebeldes não herdarão a terra da promessa, não herdarão o descanso. Os rebeldes não entrarão no reino do Machia. Tem pessoas aí que é rebelde, não reconhece que o Eterno levantou pessoas para poder trazer a palavra da justiça. Está querendo bater de frente com essas pessoas que o Eterno levantou para trazer a palavra da justiça. Continua rebelde, vê se você entra no reino. Continua rebelde. Tem pessoas lá que bateu de frente com Moisés. O que aconteceu? Miriam bateu de frente com Moisés, pegou lepra. Pegou lepra. Por quê? Porque o Eterno levantou Moisés, eles batendo de frente com Moisés. Você vai entender isso mais na frente. Então veja bem, o Eterno tirou eles lá do Egito para eles serem aperfeiçoados. E Yahshua foi aperfeiçoado. Hebreus 5, versículo 9. Diz que agora ele pode aperfeiçoar todos aqueles que se achegam a ele. O Eterno quer nos transformar na imagem do seu Filho. Efésios capítulo 4, versículo 12, fala que a uns o Eterno colocou como profetas e mestres, a outros como pastores para ensinar, como presbíteros, que são anciões, para ensinar os crentes. Eles funcionam como juntas. Quando eu falo pastores aqui, não é esse pastor de denominação não, viu, meu irmão? É pessoas que têm o dom de pastorear. São presbíteros, são anciões. E a uns ele colocou como profetas e mestres. Profetas e mestres ensinam os presbíteros ensinam os irmãos. Ensinam eles para quê? Para levar eles ao aperfeiçoamento, à estatura do perfeito varão, para levar eles ao crescimento espiritual. Porque se eles não atingirem a estatura do perfeito varão, se eles não saírem da fase de menininho que está bebendo leite e passar a tomar alimento sólido, eles não podem entrar no reino milenar. Porque o reino ele só pode ser herdado por pessoas adultas. Está entendendo porque o Eterno nos levantou para trazer essa palavra para vocês, irmãos? Para vocês crescerem espiritualmente, saírem do leite que vocês estavam bebendo nas denominações e agora vocês podem receber esse alimento sólido. O alimento sólido te capacita para você entender que não existe trindade. O alimento sólido te capacita para você entender que o nome do Machia não é Jesus, não é Ies, é Yahshua. O alimento sólido te capacita para você reconhecer que o Eterno é Yahweh, que Ele é o soberano, o Criador dos céus e da terra. Então, o Eterno me levantou para trazer para vocês a palavra da justiça. E aí, o que aconteceu com eles, amigos? Eles estavam passando por um aperfeiçoamento para eles poderem entrar na terra de Canaã. Tá entendendo, irmãos? Então, quando chegou na hora de entrar na terra de Canaã, que foi passar lá, foi passar a limpo mesmo, sobrou 2 da turma mais velha. Da turma mais velha lá que saiu lá do Egito, só sobrou 2. Josué e Caleb, Yahshua e Caleb. Nem Moisés não entrou. Mas por que Yahshua e Caleb entrou? Porque os caras eram firmes, os caras não murmuravam, os caras não reclamavam, topavam com os gigantes, falavam: não, nós passa por cima. Vinha as dificuldades, eles falavam: não, vamos para frente. Não reclamavam: não, tem o maná, vamos comer o maná. O Eterno deu foi o maná para nós, então vamos comer o maná. Não vamos reclamar não, vamos orar, vamos buscar, vamos correr atrás. Os dois estavam sempre firmes, sempre positivos. Josué e Yahshua sempre estavam do lado de Moisés, dando força para ele. Nem Moisés, porque vacilou, Moisés vacilou. Ele irou com o povo e deu uma cacetada na rocha 2 vezes. O Eterno falou: você vai olhar a terra lá, mas você não vai entrar, você vai só ver. Por que o Eterno fez isso, irmão? Por que o Eterno deixou Moisés de fora? Moisés chorou lá, disse que ele chorou com lágrimas querendo entrar. E o Eterno falou: Moisés, você não vai entrar, meu jovem. Você feriu a rocha, você foi rebelde. Então o Eterno está dando uma lição. O que ele falou aqui no livro de 1 Coríntios? Que isso aí aconteceu como exemplo para nós. Mostrando que se nós não chegarmos à estatura do perfeito varão, se nós não crescermos espiritualmente, nós não vamos herdar o reino milenar. Não é salvação, viu, meu irmão? Não é salvação. Não confunda salvação com herdar o reino. Salvação é uma coisa, herdar o reino milenar é outra. Aonde, Romilson, está escrito? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. O apóstolo Saúl, ele diz assim: muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para receber uma coroa perecível, mas nós corremos para receber a coroa incorruptível. Eles esmurram o corpo para ganhar uma coroa perecível. Eles ganhavam uma coroa de louro. Põe uma coroa de louro na cabeça. Os caras não bebiam, os caras não fumavam, os caras não perdiam noite de sono, porque eles eram atletas. Eles esmurravam o corpo.
Eles tratavam o corpo deles tomando alimento para poder ficar forte, para poder correr a corrida e ganhar uma coroa perecível. Aí Paulo virou e falou assim, mas nós não. Nós esmurramos o nosso corpo, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não prostituímos, primeiro para agradar o Eterno. Segundo, para poder nós estarmos reduzindo o nosso corpo para mostrar para ele que quem manda nele é o Espírito, quebrantando a nossa carne, para o nosso Espírito ficar forte, para que nós possamos correr bem a carreira, para nós ganharmos uma coroa imperecível. Paulo falou, deixa ele, nós estamos correndo atrás é da coroa imperecível. Aí ele virou e falou assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo assim, ó, nem todos vai ganhar. Aí lá no versículo 27 ele vira e fala assim, ó, eu corro esforçando para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. O apóstolo Saulo virou e falou assim, eu faço isso tudo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, porque eu quero ganhar essa coroa incorruptível aí. Então eu reduzo o meu corpo à escravidão para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado naquele dia. Ele não estava com medo de chegar lá e ao virar para ele e falar, Paulo, você não vai ser salvo. Não, ele não está com medo disso não. Mas é isso que é ensinado nas denominações. As denominações não entendem nada da palavra da justiça. Eles acham que esse texto está falando de salvação. Não, meu irmão, não está falando de salvação. A salvação é de graça. Está falando de esforçar aqui, está falando de você correr uma corrida. O Eterno te salvou e agora colocou você numa corrida. Para quê, Romilson, que ele está falando aqui? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Está dizendo que ele colocou você numa corrida para você ganhar uma coroa. Para que serve uma coroa, irmãos? Para poder reinar. O que eu estou falando aqui? Eu não estou falando do reino. O Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. Porém, ele vai escolher pessoas qualificadas para entrar nesse reino. Igual o Eterno escolheu pessoas qualificadas para entrar na terra de Canaã. Só sobrou 2 daquela turma mais velha. Josué e Caleb. Tá achando que é fácil entrar no reino agora? Viu agora o que é a palavra da justiça? Então veja bem, irmãos. Paulo estava correndo atrás da coroa. Queria a coroa para poder entrar no reino. O que ele fala lá da coroa? Ele fala da coroa da justiça. A coroa da justiça aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. Só me resta receber agora a coroa da justiça, que Alxa me dará naquele dia. Só aí ele virou e falou, agora eu acredito que eu consegui. Porque a minha cabeça vai ser colocada no tronco ali agora e eles vão torar ela. Aí Paulo virou e falou assim, ó, irmãos, eu estou preso aqui já na cadeia, sabendo que eles vão me matar. Eles vão me matar, mas eu estou escrevendo aqui a última carta para vocês, aqui a carta de Timóteo. Quero dizer para vocês o seguinte, a minha carreira acabou. Combati o bom combate, completei a minha carreira. Só me resta receber agora a coroa da justiça que Alxa vai me dar naquele dia. Então só aí que ele falou que tinha conseguido, mas antes não, antes ele falava, eu estou correndo atrás, eu esmurro o meu corpo para poder ganhar essa coroa. Ele não estava querendo ganhar salvação, meu irmão, ele estava querendo ganhar o direito de reinar 1000 anos nessa terra com Yahshua. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Mashiach fala para a igreja de Esmirna. Ele diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele falou, vocês vão passar por uma provação aí e muitos de vocês vão ser mortos. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, fala daqueles que vão reinar. Olha o que ele diz assim, ó. Ele lhes disse, muito bem, escravo, bom, visto que você se mostrou fiel num assunto muito pequeno, receba autoridade sobre 10 cidades. Então chegou o segundo dizendo, mestre, a sua mina produziu 5 minas. Ele disse também a este, você também tome conta de 5 cidades. Mas a outro chegou dizendo, mestre, aqui está a tua mina, que deixei escondida num pano, pois eu tive medo do mestre, visto que é homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Ele disse, pelas suas próprias palavras eu o julgo, escravo mau. Quer dizer que você sabia que sou homem severo, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Então, porque você não pôs meu dinheiro num banco, assim na minha vinda eu o teria cobrado com juros. Aí diz que ele mandou pegar ele e jogar lá nas trevas exteriores, porque ele era um servo inútil. Jogou ele lá nas trevas exteriores. Por quê? Porque ele ganhou a salvação dele, porém ele não fazia nada na obra do Eterno. Ele falou, joga esse servo inútil lá nas trevas exteriores. Mas os outros que dedicou, que alcançou o reino, que pôs a obra do Eterno em primeiro lugar, que sofreu afrontas pelo reino do Eterno,
esse ele virou e falou assim, ó, vai lá e entra no reino lá, governa sobre 10 cidades. O Mashiach falou, toma essa coroa aqui na sua cabeça, aqui, toma essa coroa e vai lá agora e governa sobre 10 cidades. Tá entendendo, irmãos? Que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra e que nós vamos ser reis juntamente com ele. Uns vai governar sobre 5 cidades, outros vai governar sobre 10, outros vai governar sobre 3, sobre 8 ou não sei quantos, mas que vai governar, vai reinar junto com o Mashiach, mas nem todos vão entrar. O servo inútil aqui, o que ele falou? Pega ele e joga lá nas trevas exteriores, porque ele não está qualificado para entrar no reino. Então a palavra da justiça, ela nos capacita a entrar no reino. É essa palavra que eu estou passando para vocês, irmãos. Não é a palavra da graça. A palavra da justiça é para capacitar vocês a entrar no reino milenar, não é para vocês ganhar a salvação. Então esse negócio dos irmãos sair aí, emergindo as pessoas em todas as partes aí do Brasil, aí, até fora do Brasil, esses irmãos que estão partindo o cálice aí e o vinho, esses irmãos que estão aí buscando o eterno, não precisa você pensar que você já alcançou, não. Pode continuar, você está fazendo certo. Se você foi lá e emergiu no nome de Yahushua, não pensa que está resolvido, não. Vai lá e parta o pão e toma do vinho. Se você está partindo o pão, também está tomando do vinho e foi emergido no nome de Yahushua, vai jejuar agora. Está jejuando? Vai orar também, porque você está numa corrida, meu irmão. Não significa que você já herdou o reino. O apóstolo Paulo falou, ó, eu estou prosseguindo para o alvo, mas eu não julgo que eu já alcancei, não. Tá entendendo? Então essa é a questão. Vamos lá para você. Romilson, o que mais você pode passar da palavra da justiça aí para nós herdar o reino, para nós alcançar esse reino, alcançar essa coroa? No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Você quer reinar com Mashiach? Você não pode negar o sofrimento que ele mandar para você. Se você está sofrendo perseguição pelo nome de Yahushua, glorifique a ele por isso. Porque sem sofrimento, ninguém vai herdar o reino. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Diz que se com ele sofremos, com ele reinaremos. Está entendendo? Efésios, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, disse que queria se tornar participante nos sofrimentos de Yahushua. Para que ele queria se tornar participante dos sofrimentos de Yahushua? Porque ele sabia que sem sofrimento ninguém vai reinar com Mashiach. Só quem passar por sofrimento, quem sofrer perseguição pelo nome de Yahushua, é que vai reinar. Quem não sofrer perseguição não vai reinar, meu irmão. Então, quando nós somos perseguidos, nós temos que agradecer o Eterno por isso. Tá entendendo? Então, esse é um dos pontos. Eu estou te passando aqui pontos que você tem que buscar para você alcançar o reino. No livro de Atos, capítulo 14, Atos 14, versículo 22, diz assim, é necessário passar por muito sofrimento para poder entrar no reino do Eterno. É necessário passar por muito sofrimento. Agora você entende por que os apóstolos achavam bom apanhar pelo nome de Yahushua, quando eles levavam eles presos e as pessoas batiam neles, metiam o chicote neles e eles saíam rindo e glorificando o Eterno, porque eles diziam assim, nossa, eu tive o prazer de sofrer pelo nome de Yahushua, porque eles sabiam que sem sofrimento ninguém vai reinar com Mashiach. Então até os profetas do Velho Testamento experimentaram o sofrimento do Mashiach. Isso está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. E está também no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Esse eu já falei, né? Que é necessário passar por muito sofrimento para poder entrar no reino do Criador. No livro de Filipenses, você leia aí na sua casa, leia com calma. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele não julgava ter alcançado o Mashiach e alcançado o reino. Porque alcançar o Mashiach é o mesmo que alcançar o reino. Ele dizia que o Mashiach tinha alcançado ele, que o Mashiach tinha salvado ele, mas ele não tinha alcançado o Mashiach. É diferente, meu irmão. O Mashiach, ele alcançou nós, nos salvou, mas nós agora temos que alcançar ele. Por isso que o apóstolo Saúl falou que ele lutava para que o Mashiach fosse formado nos crentes, fosse gerado nos crentes. Nós temos que ter Yahushua sendo formado dentro de nós. Yahushua tem que ser gerado em nós. Nós temos que ser transformados na imagem do Filho do Eterno. Só assim nós poderemos entrar no reino do Mashiach e reinar com ele. Está entendendo? Quero trazer alguns pontos aqui agora para que você possa entender o que você tem que fazer para poder herdar o reino. Não é herdar a salvação não, meu irmão. Salvação você já ganhou. Então vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, Paulo falou assim, já não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo para o Filho do Eterno. Ele não vivia mais para ele. Isso também está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz que agora nós não podemos viver mais para nós,
Mas nós temos que viver por aquele que morreu e se entregou por nós, aquele que se entregou e morreu por nós, Yahshua Mashiach. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz dessa forma, lá diz assim, ó, que nós não podemos viver mais para nós, nós temos que morrer por aquele que se entregou e morreu por nós, Yahshua Mashiach. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Você vive só para Yahshua ou você vive para você mesmo? Se você estiver vivendo para você mesmo, correndo atrás só das coisas que te interessam e não das coisas que interessam ao Mashiach, você está desqualificado para entrar no reino do Mashiach. Sinto muito te dizer isso aí, mas você está desqualificado. Por isso que diz no livro de Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Quem ama a sua vida da alma, o que é isso, amigos? Aquela pessoa que vive só para si, para agradar a sua alma nessa terra, correndo atrás de ver futebol, de ver novela, de ver filme na televisão, correndo atrás de bens materiais, vivendo só para si, pensando só em si. Ele está vivendo a sua vida da alma aqui na terra. Tem muitos que fazem até a vontade da carne, mas a vida da alma é mais difícil de largar do que as coisas da carne. Mas aí as pessoas que estão correndo atrás da vida da alma, entretenimento, diversão, alegrando a sua alma, ele está ganhando agora, ele está vivendo a sua vida da alma. Então ele está dizendo aqui, ó, quem ama a sua vida da alma, quem desfruta a sua vida da alma agora, perdê-la, vai perder no milênio, ele não vai entrar no milênio, ele não vai entrar no reino, ele vai ficar de fora do reino. Aí ele vira e fala assim, mas quem odeia a sua vida da alma, quem não deixa a sua alma ter prazer nessa era agora, que faz ela sofrer, porque a alma sofre quando você recusa televisão, recusa novela, recusa filme, recusa essas coisas tudo aí, recusa bens materiais, fica correndo atrás de dinheiro. Quando você recusa essas coisas tudo, que traz entretenimento e alegria para a sua alma começa a sofrer. E aí a Bíblia diz assim, ó, se você odeia a sua vida da alma, achá-la-á. Quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Você vai entrar na próxima era. Na próxima era você vai entrar para reinar comigo. Tá entendendo, meu irmão? A palavra da justiça agora, tá entendendo a palavra da justiça, o quanto ela é séria? Que não é igual esse evangelho pregado dentro das denominações, esse evangelho de porta larga. Por isso que a Escritura fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No milênio, não está falando de salvação não, os ricos vão ser salvos. Mas para entrar no reino, meu amigo, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, o coração dele está aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas acumuleis nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você acumular bens materiais aqui, seu coração vai ficar preso aqui, sua alma vai ficar presa aqui, você vai perder o reino milenar. Está enquadrado lá naquele homem que virou e falou assim, eu plantei muito, agora eu tenho que colher. Aí ele falou assim, vou aumentar meu celeiro. Ele aumentou o celeiro dele, está no livro de Lucas, Lucas capítulo 12, se eu não me engano. Aí ele virou, ele colheu e encheu o celeiro dele e falou assim, agora alegra-te, minha alma. E Salvador virou e falou assim, essa noite pedirão conta da sua vida, vai pedir a tua vida, e para quem vai ser essas coisas aí? Falou, louco, louco. Salvador chamou ele de louco. Por quê? Porque ele estava alegrando sua alma e fazendo para acumular aqui na terra, e não estava fazendo nada para acumular no céu. O nosso tesouro tem que ser acumulado lá no céu. Porque aí os nossos pensamentos vai estar nas coisas celestiais, não nas coisas que são da terra. Tá entendendo, meu irmão? É por isso que o Mashiach disse assim, ó, quem ama sua mãe, seu pai, seu filho, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Tá entendendo? Quem não renunciar a tudo, não serve para ser meu discípulo. Cada um toma a sua cruz, toma o seu madeiro, dia após dia, e siga-me. Negue a si mesmo. Tá vendo que essas palavras são difíceis, irmãos? Mas esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra da justiça, não é a palavra da graça, passando a mão na cabeça das pessoas e falando, não, meu irmão, lá na frente vai dar tudo certo, nós não vai ter que pagar nada, vai ter que pagar. Muitos vão para as trevas exteriores, não vai entrar no reino, porque se não entrar no reino, meu irmão, não precisa pensar que você também vai ficar de boa, não. Quem não entrar no reino vai ser jogado nas trevas exteriores para ser disciplinado, para ser moldado conforme a imagem do Filho do Eterno. Por quê? Porque foi rebelde, porque não alcançou a estatura do perfeito varão nessa era, vai ter que alcançar na próxima era. A próxima era é uma era que o Eterno ainda tem para poder tratar com os crentes. A próxima era é a era do reino. O Eterno tem essa era e tem a próxima era para poder transformar os crentes na imagem do seu Filho. Ou você aceita ele trabalhar em você agora nessa era e te transformar na imagem do Filho dele, de livre e espontânea vontade, ou ele vai te transformar na imagem do Filho dele na marra, lá nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Lá os irmãos vão aprender a perdoar os outros irmãos. Lá os irmãos vão aprender o que é a palavra da justiça, porque o Eterno é justo. Ele é amor, mas ele é justiça.
Então, e essa palavra da justiça, ela é para os crentes. Os crentes, então, tem que procurar conhecer qual é a vontade do Pai. Não é viver relaxadamente querendo fazer só a sua vontade, não, meu irmão. A coisa é séria. Olha o que diz aqui, ó. Quero mostrar outra questão aqui para os irmãos. Eu fico olhando comentário nos vídeos aí, pessoas falando, Jesus vai voltar e nós vamos ser arrebatados. Ainda bem que Jesus está voltando, ainda bem que o Salvador está voltando, nós vamos ser arrebatados. Quem dera, meu irmão, fosse fácil assim. A galera toda vai ficar praticamente todo mundo para trás no arrebatamento. Não vai subir essa maioria, igual os pastores estão falando, que vai cair avião, o carro vai bater. Não, meu irmão. Cidades inteiras não vai subir ninguém. Tem cidade que vai subir 2, 3, tem cidade que não vai subir ninguém, porque não é assim não, meu irmão. Ser arrebatado é tão difícil quanto herdar o reino. Porque quem subir no primeiro arrebatamento vai ter 2, porque quem subir no primeiro arrebatamento já está qualificado para reinar com Machia. Então ser arrebatado é tão difícil quanto herdar o reino. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Também ele os fará firme até o fim, para que estejam livres de qualquer acusação no dia de Yahshua o Machia. No dia de Yahshua, no dia do arrebatamento, a pessoa tem que estar livre de qualquer acusação. Ele tem que estar puro, santificado, puríssimo, senão ele não sobe no arrebatamento. Se tiver uma acusaçãozinha pendente para ele, ele está fora. Está entendendo agora o que é chegar na estatura do perfeito varão? Está entendendo agora o que é buscar crescimento espiritual? Está entendendo agora porque Paulo não se considerava já pronto? Está entendendo agora? Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: e isto é o que continuo a pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento, que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito, e não façam outros tropeçar até o dia do Machia. No dia do Machia você tem que ser pego sem defeito. Você tem que estar plenamente puro na presença do Eterno, senão você não sobe no arrebatamento. Está entendendo agora a palavra da justiça, meu irmão? Está entendendo o que é a palavra da justiça? Não é esses bablabá que os irmãos saem soltando aí, pessoas saem soltando. Por isso, irmãos, não é entrando na internet e sair fazendo vídeo para as pessoas, não, meu irmão. Você tem que pesquisar, buscar conhecimento, buscar crescimento do Eterno para ensinar as pessoas corretamente. Ensinar a palavra da justiça. Tem irmãos aí bebendo leite querendo ser doutor, querendo ser mestre. Isso aí é Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito do povo. Todo mundo se acha no direito de ensinar no YouTube. Mas não é todo mundo que está qualificado para trazer a palavra do Eterno. E é quando mais a palavra da justiça. Muitos irmãos aí não sabem nem o leite, já está querendo ensinar. E ensinar quem já é mestre, ensinar quem já está adulto, quem está avançado, quem está mais crescido que eles. Está entendendo, irmãos? Então, da mesma forma que o Eterno levantou pessoas no Velho Testamento para se tornar vencedores, ele chamou pessoas lá do Velho Testamento para se tornar vencedores, para poder herdar a terra de Canaã. Ele está chamando agora, dentro da igreja do Machia, pessoas para se tornarem vencedoras, para poder herdar o reino milenar. Isso está onde, amigos? Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse 2, 17, Apocalipse 2, 26, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 3, 12, Apocalipse 3, 21. Ele fala: ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido. Ao vencedor, dá-lhe-ei a coroa da justiça. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então ele chama as pessoas para se tornarem vencedores dentro da igreja, dentro das eras da igreja. Porque aqui tem 7 eras, aqui está falando de 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. São 7 eras que a igreja ia passar na face da terra. E em cada era dessa aí, o Machia está chamando pessoas para se tornarem vencedores. Para cada era da igreja está falando: quem se tornar vencedor, eu vou dar isso para ele. Quem se tornar vencedor, eu vou dar isso para ele. Então, irmãos, o Machia está chamando vencedores para poder dar essas questões. Essas questões aqui, que ele fala aqui, tudo está ligado ao reino. Ao vencedor dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono, é para reinar. Ao vencedor dá-lhe-ei a coroa da justiça, a coroa da vida, para reinar. Tudo está ligado ao reino milenar. Então ele chama pessoas para se tornarem vencedores. Dentro de cada era da igreja, está chamando os crentes para herdar o reino, para se tornar vencedor, para herdar o reino. Por quê, meu? Se esses outros aqui não se tornarem vencedores, o que vai acontecer com eles, meu? Vocês estão salvos? Estão. Porém, eles vão lá para as trevas exteriores para ser disciplinados pelo Eterno. Porque não se tornaram vencedores. Está entendendo, meu irmão? Uma outra questão que fala sobre a palavra da justiça também é com respeito à ressurreição.
Eu trouxe uma revelação para os irmãos aí, se vocês não assistiram, assista lá para vocês entenderem. Eu trouxe uma revelação falando sobre a ressurreição, mostrando que existe uma diferença entre ressuscitar e reviver. E também mostrei que os ímpios, os incrédulos, eles não vão ressuscitar. Eu mostrei isso, eu vou citar só 2 versículos aqui, eu não vou estender esse assunto aqui, mas é porque o foco aqui é a palavra da justiça. Lá eu mostrei que o ímpio não vai ressuscitar no livro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: se o espírito daquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos dará vida a vossos corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vós. Está mostrando que a ressurreição ela acontece por meio do Espírito do Eterno. E está mostrando que só ressuscita aqueles que têm o Espírito do Eterno habitando em seu espírito. Por isso o texto diz assim: se o Espírito, se o Espírito daquele que ressuscitou a Ialcha dentre os mortos habita em vós, esse ressuscitará também a vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Então o ímpio não vai ressuscitar, porque ele não tem o Espírito do Eterno. E no livro de Isaías capítulo 26, versículo 14 diz assim: morrendo não viverão, falecendo não ressuscitarão. Está mostrando que os ímpios não vão ressuscitar. Então essa doutrina que é ensinada dentro das denominações de que o ímpio um dia vai ressuscitar, isso aí é heresia, meu irmão. Aí você pode virar e falar: mas lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 5, fala que o restante dos mortos só voltaram a viver depois dos 1000 anos. Esses são os ímpios. Não, meu irmão, ali está entre colchetes, mostrando que aquilo ali é um acréscimo. Esse versículo é um acréscimo. Os ímpios não vão ressuscitar. Assista o vídeo lá para vocês entenderem. Daniel também, capítulo 12, eu expliquei ali, onde fala que muitos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, para a condenação eterna. Essa é a tradução original. Agora, com respeito à palavra da justiça em cima da ressurreição, eu trouxe uma revelação tremenda com respeito à palavra da justiça. O que é que você trouxe, Romilson? Eu mostrei que existe 2 ressurreições e que essas 2 ressurreições são para crentes. Existe a ressurreição comum, que todo crente pode participar dela, a ressurreição comum. Todo crente vai participar dela. Independente dele ser vencedor ou não, ele vai participar da ressurreição comum. E existe a superior ressurreição. Essa, ela é para os crentes vencedores. A ressurreição comum, ela é para o crente que não se tornou vencedor. Então, quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, diz que homens não aceitaram o seu resgate, o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Diz que homens preferiram ter a cabeça decepadas para obterem superior ressurreição. Então existe uma diferença entre a ressurreição comum e existe uma diferença entre a ressurreição, a superior ressurreição, a ressurreição dos vencedores. Veja bem, irmãos, existem 2 ressurreições. 2 ressurreições. E essas 2 ressurreições, elas são para crentes. A ressurreição comum, que é para o crente derrotado, o crente que não vai se tornar vencedor, e a superior ressurreição, que é para os crentes vencedores. Então lá no livro de Hebreus, na sua Bíblia Almeida, Hebreus capítulo 11, versículo 35, diz que homens preferiram morrer pela palavra do Eterno, preferiram ter a cabeça decepadas para obterem superior ressurreição. Essa é a ressurreição dos mártires, essa é a ressurreição dos crentes que se tornaram vencedores, que não amaram a sua vida da alma. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, na sua Bíblia Almeida, ele diz assim, ó: eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa tradução está totalmente fora, meu irmão. A tradução original, ele diz assim: eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. É a superior ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo não estava procurando alcançar a ressurreição, porque ele sabia que todos os crentes vão ressuscitar. Porém, ele estava procurando a superior ressurreição dentre os mortos. Quem tiver parte nessa ressurreição, nessa superior ressurreição, ele vai reinar com Mashiach durante 1000 anos. Então o crente deve procurar crescer espiritualmente, ele deve procurar alcançar o Mashiach para ele ter parte nessa superior ressurreição. Ela te dá algo a mais, ela te capacita para você poder entrar no reino milenar. Tá entendendo, irmãos? Essa traduçãozinha aqui, ó, ela traduz assim: eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição que há de ocorrer mais cedo dentre os mortos. Por quê? Porque vai ter uma ressurreição antes da tribulação juntamente com o primeiro arrebatamento. Vai ter 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um no final da tribulação. E vai ter 2 ressurreições, uma antes da tribulação e outra no final da tribulação. Então quem ressuscitar no primeiro arrebatamento
junto com esse primeiro arrebatamento vai ter também a primeira ressurreição. Por isso que aqui fala nessa traduçãozinha, eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição que há de ocorrer mais cedo dentre os mortos. Vou colocar a foto do versículo aí para vocês verem. Mas a tradução original não é essa. A tradução original é essa aqui, ó. Eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Tem até uma tradução que traduz assim também. Eu procuro alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Tá vendo, irmãos? Que isso aqui é palavra da justiça. Isso não é ensinado dentro das denominações, que existe uma superior ressurreição e que nós temos que alcançar essa superior ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 até o versículo 6, que tirando o versículo que está entre colchetes ali, o versículo 5, ele está entre colchetes. Mas do o versículo 4 e o versículo 6, a parte final do versículo 6, lá diz assim: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. A tradução original fala assim: bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Por quê, irmãos? Porque os crentes, eles vão passar pela segunda, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Os ímpios vão sofrer a segunda morte, vão sofrer a condenação eterna. Porém, os crentes derrotados, eles vão sofrer, os crentes derrotados, eles vão sofrer o dano da segunda morte. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano. O Mashiach diz assim: o vencedor, ele não vai experimentar o dano da segunda morte, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Tá entendendo? É como um carro aí que sofre uma batida e a pessoa diz assim: ah, ele sofreu perda total. Ele não tem jeito para ele mais, esse carro aí sofreu perca total. É o ímpio, esse é o caso do ímpio. O ímpio vai ser jogado dentro do lago de fogo e vai ser condenado eternamente. Mas já o crente derrotado, ele não vai sofrer a perca total dentro do lago de fogo, dentro das trevas exteriores, mas ele vai sofrer o dano da segunda morte, o crente derrotado. Só o crente vencedor que não vai experimentar o dano da segunda morte. Por quê? Porque ele tem parte na primeira ressurreição, na superior ressurreição. Por isso o livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que tem parte na superior ressurreição. Porque sobre essa segunda morte não tem poder. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, o Salvador falou: o vencedor não experimentará o dano da segunda morte. Isso é a palavra da justiça, meu irmão, que eu estou passando para você. Que você tem que tentar alcançar a superior ressurreição. Se o Mashiach voltar, você tem que tentar alcançar o primeiro arrebatamento. Porque aí você não vai passar pelo dano da segunda morte. Você não vai ser jogado nas trevas exteriores. Espero que você entendeu essa questão. Isso é palavra da justiça. O Eterno me levantou para trazer esse tipo de palavra para você. Coisas que não é pregado dentro das denominações. Está entendendo, irmãos? Revelação trazida para essa era, a era do tempo do fim. Eu quero falar um pouco sobre essa questão. Sempre foi assim, irmãos. O Eterno sempre levantou pessoas em cada era para poder trazer a palavra para aquela era. Na época de Adão, quem era a pessoa que estava com a palavra naquela era? Era Adão. Adão era a pessoa que estava com a palavra para aquela era. Aí Adão ensinou para Abel, falou com Abel: ó, o Eterno mostrou para nós que para poder agradar ele tem que fazer um sacrifício de cordeiro. E oferecer para ele um sacrifício de cordeiro. Aí o Eterno recebe as suas ofertas. Aí Abel entendeu. Abel, o que ele virou? Ele virou pastor de ovelha. Então ele foi lá oferecer para o Eterno, ele ofereceu um cordeiro. Ele era criador de ovelhas. Tá entendendo? E aí já Caim não quis seguir a visão da era que estava com Adão, que Adão estava com a visão para aquela era. Adão ensinou para Abel. Abel acatou o ensinamento de Adão, mas Caim, como era filho da serpente, foi lá e falou: não, vou plantar coisas na terra e vou oferecer a oferta do meu jeito. Eu não vou servir o Eterno segundo a visão que está sendo nessa era aqui agora, não. A visão para aquela era oferecer sacrifício com o cordeiro, porque o Eterno vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O que o Eterno estava mostrando para eles? Ó, para me agradar, vocês têm que vir diante de mim com o sacrifício do cordeiro. Então Adão passou para Abel, Abel aprendeu. Beleza. Depois de Adão, o Eterno, lá na frente o Eterno levanta outro, o Eterno levanta Enos. Enos passou a invocar o nome do Eterno. Enos era filho de Adão. O Enos passou a invocar o nome do Eterno. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Então todos passaram a invocar o nome do Eterno, porque Enos estava com a visão para aquela era. E aí o conhecimento ele vai aumentando em cada era. Agora já não era só o sacrifício do cordeiro, eles tinham que fazer o sacrifício do cordeiro e invocar o nome do Eterno. Tá entendendo? Aí quando você chega lá na frente, você vê Noé. Noé agora começa a construir a arca. E Noé estava fazendo o sacrifício do cordeiro, invocando o nome do Eterno e construindo a arca, edificando a arca. Então quem estava com a visão para aquela era quem? Era Noé.
Tá entendendo? Então o Eterno foi levantando homens para cada era. O Eterno foi levantando homens para cada era. Ele foi levantando homens para poder trazer a mensagem para aquela era. Tinha pessoas que criam no Eterno naquela época mesmo? Tinha. Eu não acredito que todo aquele povo que morreu no dilúvio ali eram pessoas incrédulas, não. Eram pessoas que acreditavam no Criador, mas eram desobedientes. O que está no livro de 1 Pedro? Diz que Yahshua, morto na carne, mas vivo no espírito, foi e pregou aos espíritos, aos quais foram desobedientes na época de Noé. Crentes que foram desobedientes. Então na época de Noé tinha pessoas que criam, mas não queriam servir o Eterno de acordo com a visão para aquela era. Quem estava com a visão para aquela era Noé. Noé agora fazia o quê? Ele oferecia sacrifício, invocava o nome do Eterno e edificava a arca. Chega lá na frente, o Eterno chama Abraão. Abraão estava com a visão para aquela era. É tanto que o Eterno fez uma aliança com ele. Abraão, agora, qual é a aliança que o Eterno fez com Abraão? O Eterno fez uma aliança com Abraão para ele circuncidar os seus filhos. E circuncidar todos aqueles que estavam junto com ele. Quem quisesse andar junto com Abraão tinha que ser circuncidado. Foi uma aliança que o Eterno fez com Abraão. Então Abraão agora, além dele oferecer o sacrifício lá, além dele invocar o nome do Eterno, ele ainda circuncidava as pessoas. Tá entendendo? Então era a visão. Quem estava com a visão era Abraão. Ló tentou separar-se de Abraão, se deu mal, quebrou a cara. Chegou lá na frente, quase que morre em Sodoma e Gomorra. Teve que voltar correndo para debaixo das asas de Abraão, senão morria. Tá entendendo? Então o Eterno, ele levanta homens para aquela era. E quem está seguindo aqueles homens ali que está com aquela visão para aquela era, vão se dar bem. E sempre se deram bem. Quem estava lá com Noé deu bem, salvou 8. Quem estava com Abraão se deu bem. Chega lá na frente, o Eterno levanta quem, Romeus? Levanta Moisés. Quem estava com a visão para aquela era, Romeus? Moisés. Moisés sacrificou o cordeiro, fez a circuncisão, recebeu a lei do Velho Testamento, o Eterno entregou para ele as tábuas da lei. Quem estava com a visão para aquela era, Romeus? Moisés. Quem batia de frente com Moisés, quebrava a cara. Miriam bateu de frente, pegou lepra. Ficou leprosa. Teve que ficar 7 dias lá dentro de uma gruta lá, até Moisés interceder por ela, para ela entender que o Eterno falou, não, com Moisés eu falo frente a frente, porque ele eu levantei para essa era aí, ó. Eu levantei Moisés para essa era. O que você está questionando aí? Quem tem que disciplinar Moisés se ele fizer alguma coisa errada sou eu, não é vocês, não. Vocês ficam caladinhos que Moisés está com a palavra para essa era. Então o Eterno, ele levanta homens para cada era. Tá entendendo, irmãos? Quanto a questão é séria, aí chega lá na frente, o Eterno levanta os profetas, levantou Davi, levantou Samuel, levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou todo aquele povo ali para aquela era. E quem estava com Davi estava bem. Quem estava com Samuel estava bem, quem estava com os profetas estava bem, quem não estava com a pessoa que estava com a visão para aquela era, quebrava a cara. Então nós temos que nos encostar nas pessoas que estão com a visão para aquela era. Tá entendendo o recado que eu estou querendo passar para vocês? Então veja bem, aí chega lá na frente, vem João Batista e Alhana. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, primeiro quem estava com João Batista? Os seus discípulos. Então ali só tinha aquele grupinho ali com João Batista, com Alhana. Quem estava com a visão para aquela era? João Batista e Alhana. O Eterno levantou ele para aquela era, para trazer a mensagem para aquela era, uma mensagem de arrependimento. Quem estava com a visão eram os fariseus, eram os doutores da lei? Não, eles eram... Lá no templo tinha gente com borra seguindo os fariseus, tinha muita gente seguindo os fariseus, mas quem estava com a visão para aquela era? E Alhana, João Batista. Então quem se deu bem? Quem estava com ele. Só que chega lá na frente, eles até questionam o Machia, ó. Mateus capítulo 9, versículo 14, os discípulos de João Batista, depois que João Batista vai preso, vai lá querer questionar Yahshua, fala, ai, nós lá, João Batista ensinou para nós que nós tínhamos que jejuar, os seus discípulos jejuam. Questionando Yahshua, já estava errado. Yahshua deve ter falado para eles, ó, João Batista já passou, jovem. Quem está com a palavra agora sou eu. É tanto que lá no Monte da Transfiguração, lá se nós lermos lá, Lucas capítulo 9, versículo 28, diz que os apóstolos virou e falou assim, viu Elias e Moisés do lado de Yahshua, virou e falou assim, não, nós podemos fazer uma cabana para Elias, podemos fazer uma cabana para Elias, para Elial e para Marcha. Uma voz veio do céu e falou para eles assim, desceu uma nuvem, desceu até eles e falou assim, este aí é meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir, vocês têm que prestar atenção, é nele. Ele que está com a palavra aí agora, não é Elias nem Moisés, Elias e Moisés já passou. Vocês têm que entender que quem está com a palavra para essa era aí agora é o meu filho, Yahshua Mashiach. Então, quando os discípulos de João Batista bateu de frente, ele já estava errado. E Yahshua mostrou para eles, ó, a visão está com ele. A visão estava com ele.
Tá entendendo? Então o Eterno, ele chama pessoas para cada era. E aí, Romeu, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui agora. Então o que eu quero trazer para vocês é que para cada era da igreja, o Mashiach está falando através de um anjo para aquela igreja. O Mashiach deixou um anjo para cada era da igreja. Ele deixou um anjo para cada era da igreja. Presta atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 16 ao 20. E ele tinha 7 estrelas na mão direita, e da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, brilhava com a sua força. Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Portanto, escreve essas coisas que viu, as coisas que estão ocorrendo agora, e as coisas que ocorrerão depois dessas. Este é o segredo sagrado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 congregações. Ele virou e falou assim: eu tenho 7 estrelas na minha mão. As 7 estrelas são os anjos das congregações, são os anjos das 7 eras da igreja. São 7 igrejas, são 7 eras que a igreja ia passar na terra. Porém, o Mashiach segurava 7 estrelas na mão. Cada estrela daquela ali era um mensageiro para cada era da igreja. Tá entendendo? Então, para a era da igreja de Éfeso, tinha um mensageiro. Para a era da igreja de Esmirna, tinha um mensageiro. Para a era da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, para a era da igreja de Sarde, para a era da igreja de Filadélfia e para a era da igreja de Filadélfia. Ele tinha um mensageiro para aquela era. É isso que eu quero trazer você aqui agora para você entender. Mensageiro, anjo significa mensageiro. No livro de Malaquias, eu não sei qual que é o versículo aqui, mas eu vou colocar na tela, eu vou procurar e colocar na tela para você. O livro de Malaquias fala que o sacerdote, ele é o mensageiro do Eterno para poder trazer a sua palavra. Ele é o mensageiro, ele é o anjo do Eterno. Então aqui está dizendo que na mão do Mashiach tinha 7 estrelas, tinha 7 anjos, era o mensageiro para cada era da igreja. Uma durou 100 anos, a outra durou 300, a outra durou 400 e tanto, e assim por diante. Mas vamos lá. Para a era da igreja de Éfeso, quem foi o mensageiro da era da igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Ele foi o mensageiro para aquela era. Está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Paulo fala assim, ó: o evangelho que eu aprendi não recebi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Yahshua Mashiach. Então ele foi o mensageiro para aquela era, a era da igreja de Éfeso. Ela durou de 53 a 170 depois do Mashiach. Esmirna durou de 170 a 312. Quem foi o mensageiro para aquela igreja, Romeu? Se você pesquisar nos livros de história, a maioria dos estudiosos acreditam que foi Irineu. Irineu foi o mensageiro para aquela era. É lógico que dentro de uma era, morreu um, o Eterno pode levantar outra pessoa para dar continuidade à obra daquela pessoa ali que estava fazendo ela. Eu acredito que dentro de uma era da igreja, quando um morre, quando a pessoa morre, o Mashiach levanta outra pessoa para poder trazer a palavra para aquela era. Ela não vai ficar sem mensageiro. Eu acredito dessa forma. Posso até estar enganado, mas eu acredito dessa forma. Eu acredito que quando Paulo morreu, o Eterno levantou outro ali e continuou. Então, para a era da igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Para a era da igreja de Esmirna foi Irineu. Para a era da igreja de Pérgamo foi Martim. Martim nasceu na Hungria no ano 315. Martim foi o mensageiro para a era da igreja de Pérgamo. Pérgamo durou de 312 a 606 depois do Mashiach. Tá entendendo? De 312, ali quando começou a surgir Constantino. Constantino surgiu no ano 315. Então Martim bateu de frente com o sistema e ele foi morto. Lá na frente eles mataram ele, não aceitaram na igreja católica. Mas ele foi um mensageiro para aquela era. Para a era da igreja de Tiatira começou no ano 606 e foi até o ano de 1515. Para a era da igreja de Tiatira, a maioria dos estudiosos aí acredita que foi Columba foi o mensageiro para aquela era. Columbo e Patrício foi o mensageiro para aquela era ali. E para a era da igreja de Sarde, não resta dúvida, esse aí não resta dúvida. Todo mundo sabe quem foi o mensageiro da igreja de Sarde. A palavra Sarde significa reforma. Ela começou no ano de 1515. Quem foi o mensageiro da igreja de Sarde, meu? Martinho Lutero. Martinho Lutero surgiu no ano de 1515 e bateu de frente com a igreja católica. Ele foi o mensageiro para aquela era que o Eterno usou.
É tanto que a palavra Sardes significa reforma. E Martinho Lutero, quem não sabe da reforma que ele trouxe? Qualquer pesquisador sabe da reforma que Martinho Lutero trouxe. Depois veio a igreja de Filadélfia. Alguns falam que ela começou no ano de 1703, ou talvez tenha começado agora, nós não sabemos. Mas se ela começou no ano de 1703, o anjo para ela, eles falam que começou com John Wesley. Mas ele morreu, então o Eterno está levantando mais pessoas. O Eterno vai deixar a igreja sem um mensageiro para aquela era. E a igreja de Filadélfia, ela não vai ficar sem mensageiro. Então o Eterno, ele levantou mensageiro para a igreja de Filadélfia agora, nessa era agora. Tá entendendo? Por quê, Romilson? Porque a igreja de Filadélfia, ao contrário da igreja de Pérgamo, que aceitou os nicolaítas, a igreja de Filadélfia, ela correu com os nicolaítas. Nicolaíta é hierarquia. Nicolaítas vem de duas palavras, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Lá na igreja de Pérgamo entrou a hierarquia, a igreja foi corrompendo. Ela foi corrompendo. Lá na igreja de Pérgamo, eles mudou o nome do Salvador de Yahusha para Jesus. Lá entrou a hierarquia. Quando você chega na igreja de Filadélfia, porque a igreja de Martinho Lutero, a igreja de Sardes, é a igreja da reforma. Mas ela não restaurou tudo. O Martinho falou assim, eu não achei concluída a sua obra. Leia a carta da igreja de Sardes, que você vai ver que ele fala, não achei perfeita, não achei concluída a sua obra. Martinho Lutero não restaurou tudo. Mas quando você chega na igreja de Filadélfia, ela restaura todas as verdades do Eterno. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele foi levantado para restaurar todas as verdades do Eterno que haviam se perdido. Então o Eterno, meu irmão, ele nos levantou. Ele nos levantou para restaurar todas as verdades do Eterno que havia se perdido. O Eterno nos levantou para nós corrermos com a hierarquia. Nós estamos trazendo palavra mostrando que não pode haver hierarquia no nosso meio. Que não pode haver o clero, bispo, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não, nós não queremos essa hierarquia no nosso meio. Nós corremos com a hierarquia. O cabeça dessa igreja é Yahusha. Então Yahusha nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia. Queira você acreditar ou não, o Eterno nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia para restaurar todas as verdades que haviam se perdido. Nós tiramos a Trindade, que é uma das maiores abominações que foi introduzida no concílio de Nicéia no ano 391 pelo Papa São Damasco e pelo imperador Teodócio. Nós tiramos essa Trindade. Nós não pregamos três, nós pregamos duas pessoas, o Pai e o Filho. Assista o vídeo lá para você entender lá o vídeo lá que nós lançamos lá. Mistério, Babilônia, mistério. Assista lá no canal Manual de Algo que você vai entender. Então nós tiramos a hierarquia, nós tiramos a Trindade. Nós mostramos que o nome Jesus é falso, esse nome que eles mudaram lá na igreja de Pérgamo, mas mudou o nome. Lá no início ele vira e fala assim, tens aí aqueles que ainda conservam o meu nome. Antipas, mas logo a hora que ele morreu, e depois morreu o anjo da igreja lá, Martim. Quando Martim morreu, eles mudaram o nome. Iesus, e Yahusha botou Iesus. E aí mudou o nome, colocou a hierarquia dentro da igreja. Mas quando você chega na igreja de Filadélfia, nós fomos levantados para restaurar todas as verdades. Nós tiramos a hierarquia, nós tiramos a Trindade, nós mostramos que esse nome é pagão, que o nome Jesus não é o nome do Mashiach. Nós restauramos, nós trouxemos, pela graça do Eterno, nós trouxemos a restauração do nome do Mashiach, que é Yahusha. Nós trouxemos a restauração do nome do Eterno também, que se perdeu, que eles falavam era Senhor. Nós mostramos que é Yahweh. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. Eles tiraram e colocaram Senhor. Mas a igreja de Filadélfia trouxe a restauração do nome do Pai e do Filho. Por quê, Romeus? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, ele vira e fala assim, ó. Escreverei na sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Escreverei na sua testa o nome do meu Pai, Yahweh, o meu nome, Yahusha, o nome da cidade santa, Yahushalã. Então, o mensageiro para a igreja de Filadélfia, ele veio para restaurar todas as verdades. Por isso que na igreja de Filadélfia fala, vocês não negaram o meu nome, não está falando do nome Jesus. Não está falando desse nome, está falando do nome Yahusha. Então a igreja de Filadélfia ela veio para restaurar todas as verdades. Essas palavras, ela veio para trazer a palavra da justiça para você herdar o reino. Por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei da hora da tribulação. Por quê? Porque essa igreja, ela tem a palavra da verdade, sem fermento. Por isso que essa igreja tirou o quarto evangelho. Por isso que essa igreja mostrou que a igreja católica colocou o fermento no meio da farinha.
no meio das escrituras e fermentou tudo. Mas a igreja de Filadélfia está mostrando para vocês qual é os livros que são inspirados e quais os que não são, quais os versículos que foram acrescentados e quais os que não foram. A igreja de Filadélfia está tirando todos os fermentos e jogando para fora, porque ela não aceita, ela prega palavras sem fermento, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei da hora da tribulação. Então o Eterno nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia. Queira você aceitar ou não, meu irmão, o Eterno nos levantou. E o Eterno me levantou para trazer essas palavras para vocês, essas palavras da restauração de todas as verdades. Tá entendendo? Agora eu quero entrar na questão lá que eu voltei lá atrás, quando eu falei para vocês. Só resumindo, quem estava com Iauxa deu bem. Quem estava com João Batista se deu bem. Quem estava com Abraão se deu bem. Quem estava com Moisés se deu bem. Quem estava com Noé lá edificando a arca se deu bem. Por quê? Porque eles eram os homens que estavam com a palavra para aquela era. Tá entendendo? Tá pegando aí o meu raciocínio? Tá entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Que quem está conosco nessa visão, meu irmão, o Eterno vai abençoar eles. Para terminar, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. O Eterno me levantou para essa era, para trazer as revelações das verdades do Eterno que foram ocultadas, que foram perdidas durante as eras da igreja. Nós estamos na era de Filadélfia. O Eterno me levantou para a era de Filadélfia, para poder tentar despertar muitos que estão na Laodiceia e estão dentro da Filadélfia, trazendo essa palavra do Eterno, essas revelações. Então veja bem, irmãos, quem trouxe para vocês, irmãos, mostrando que o dízimo ele faz parte da lei, ele não faz parte da graça. O Eterno nos levantou para trazer essa revelação para vocês, para mostrar que o dízimo faz parte da lei, apesar que muitos irmãos aí dentro do sistema também já viu isso. Mas quem o Eterno levantou nessa última era para mostrar para vocês os nicolaítas, que vem da palavra Nicolaus, duas palavras gregas, Nico e Laus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo, uma hierarquia dentro da igreja. Quem o Eterno levantou nessa era para trazer essa revelação para vocês, mostrando que não pode haver uma hierarquia dentro da igreja. Nico significa subjugar e Laus, o povo leigo. É uma hierarquia dentro da igreja. Eu já falei sobre isso em vários vídeos e mostrando que não pode existir uma hierarquia dentro da igreja. Então quem o Eterno levantou nessa era para mostrar para vocês que não pode haver uma hierarquia dentro da igreja? O Eterno nos levantou para essa era, irmãos, trazendo essas revelações. Quem o Eterno levantou nesses últimos dias para mostrar para vocês que não existe trindade, igual o vídeo que nós lançamos lá, que já está com mais de 1.200.000 acessos, mostrando que a trindade é uma abominação da igreja católica, para vocês não ficarem debaixo de idolatria. O Eterno me levantou para mostrar, para desmascarar essa abominação, a Santíssima Trindade, que veio do catolicismo romano, que foi colocado pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodócio no ano de 381 depois do Machia. O Eterno me levantou para derrubar essa Babilônia, essa doutrina maligna da trindade. Quem o Eterno levantou nessa era para arrebentar com essa trindade maligna que veio da igreja católica? O Eterno me levantou para isso, para essa era, para desmascarar que não existe três deuses, que existe um Criador do universo, Iau dos exércitos, e o seu filho, o Machia, que veio morrer por nós. E que o Espírito do Eterno é o poder dele que está em toda a terra. Quem o Eterno levantou nessa era para te mostrar que adorar o Filho do Eterno é idolatria, meu irmão? Eu mostrei para vocês nos meus vídeos lá que somente o Pai, Iau, pode ser adorado. O próprio Filho disse: a Iau adorarás e só a ele prestarás culto. Somente a Iau, o teu Criador, adorarás e só a ele prestarás culto. E Iauxa disse isso. Eu mostrei que todos os versículos onde fala para adorar o Filho, na verdade a tradução original fala que é para prostrar-se diante dele, em sinal de reverência, em sinal de respeito. Ele é digno de ser honrado, glorificado, exaltado, reverenciado, mas não adorado, porque o próprio Filho mostrou que é o Eterno que tem que ser adorado. Então o Eterno me levantou para te mostrar isso, para você não ficar debaixo de idolatria, para você poder herdar o reino do Machia e para que você possa ter as armas para você alcançar o primeiro arrebatamento, porque os idólatras que estão adorando a Trindade, adorando o Filho, não vão herdar o reino do Eterno. Tá entendendo, irmãos? Quem que o Eterno levantou nessa era para mostrar para vocês que o quarto evangelho é herético, que foi totalmente desmascarado? Lancei 3 vídeos mostrando que o quarto evangelho é herético. E é herético e é imundo, ele é contraditório. Assista lá para você entender. Quem o Eterno levantou nessa era para mostrar que Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição, é a besta que sobe do mar? Quem o Eterno levantou? O Eterno me usou como o primeiro para mostrar que ele é a besta. O Eterno revelou para mim, me mostrou que ele é o anticristo. Por quê? Porque o Eterno me levantou para essa era, para trazer as revelações para você. Tá entendendo? Então o Eterno levanta homens em cada era. Ele me levantou para essa era,
para trazer essa revelação para você, que Emmanuel Macron é o anticristo, é a besta, é o filho da perdição. Quem o Eterno levantou para mostrar que o Papa Francisco é o falso profeta que vai trabalhar com o anticristo? Eu fui o primeiro a lançar um dos vídeos lá no YouTube mostrando que ele é o falso profeta. E muitos começaram a caluniar, dizendo, não, né, não. Agora outros já estão voltando atrás e já dizendo que ele está reunindo as religiões e que tudo indica que ele vai apresentar o anticristo agora em 14 de maio. Então, irmãos, fica atento aí, irmãos. Fica atento aí, irmãos. Agora, irmãos, por cima de... E outra coisa, quem o Eterno levantou para mostrar que esse nome Jesus e Jesus significa porco, é um nome imundo, é um nome pagão que veio do catolicismo romano, que esse nome não pode estar na sua boca, que Senhor é Baal, que Deus vem de Zeus. Quem que o Eterno levantou nessa era para mostrar para você? Não foi eu e não foi os irmãos aí, irmãos? Então o Eterno, irmãos, ele está me usando para essa era, para desmascarar o sistema. Tá entendendo? Por último agora, irmãos, por último agora, quem o Eterno levantou para trazer a revelação do nome dele, Ial? Quem o Eterno levantou nessa última era, pela graça dele, pela graça do seu filho, para mostrar que o nome do filho dele é Yahshua Mashiach, para que você possa invocar o nome dele, Yah, e o nome do seu filho e ser purificado dos seus pecados. Quem o Eterno levantou? Quem o Eterno levantou não foi aqui no Brasil, o Eterno não me levantou para essa era, para trazer a última das revelações, que essa é a última revelação, a revelação mais tremenda e mais importante de todas. É a revelação do nome do Eterno, do nome do Pai e do nome do seu Filho, Ial e Yahshua. Esse é o resumo de todas as revelações que haviam se perdido, de todas as verdades que haviam se perdido durante as eras da igreja. O Eterno está restaurando nessa era da igreja de Filadélfia. Então o Eterno nos levantou, o Eterno me levantou para trazer essa revelação do nome dele para você e do nome do Filho dele. Agora, irmãos, agora eu quero chegar onde eu cheguei. Veja bem, irmãos. Então, se você entendeu que o Eterno me levantou para trazer as revelações para essa era, o que eu quero dizer para você agora? Lembra quando eu falei no início do vídeo que você não pode tirar a imersão, o partir do pão com o cálice, você não pode tirar o jejum e você não pode tirar a oração? Lembra quando eu te falei isso? Então agora eu, como o homem que o Eterno, graças a ele, eu como o homem que o Eterno levantou para essa era, para trazer todas as revelações que foram perdidas durante todas as eras, eu estou dizendo para você, não tira nenhuma dessas questões, que se você tirar, você não entra no reino. Não tira a questão da imersão, você tem que se emergir no nome de Yahshua Mashiach. Você tem que partir o pão e o cálice, porque é um mandamento do Mashiach. Não tira essa questão, que senão você não entra no reino. Não tira a questão da consagração, fazer mortificar o seu corpo, jejuar. Não tira essa questão, porque senão você não vai vencer sua carne, você não vai entrar no reino. E não tira a questão da oração, porque senão você não vai entrar no reino. Eu vou te provar dentro da escritura agora. Veja bem, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 7 em diante, o povo saiu do deserto querendo herdar a terra do descanso, a terra da promessa. Hoje nós saímos, nós fomos libertados por Yahshua, fomos salvos por Yahshua, estamos caminhando para poder herdar o reino e herdar o primeiro arrebatamento, participar do primeiro arrebatamento e ir lá para onde o Eterno está, lá na Terra Santa, lá na glória. Então o Eterno nos chamou para isso. Só que aquele povo que saiu do Egito foi tudo símbolo, foi tudo mostrado para nós. São sombras das coisas que haveriam de vir. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, fala, isso são revelações para o fim dos tempos, para quem está vivendo o fim dos tempos, que somos nós. O Eterno então lá mostrou para eles o quê? Falou, ó, Josué, tem uma turma aí que nasceu no deserto, lá eles não foram circuncidados. Circuncida eles, porque se você não circuncidar eles, eles não vão entrar na terra prometida. Tiveram que passar pela circuncisão. E a circuncisão eu já mostrei que ela foi substituída pelo batismo, pela imersão. Está no livro de Colossenses capítulo 2. Então você tem que ser emergido, porque a circuncisão foi substituída pelo batismo, pela imersão. Qualquer teólogo aí fala isso, sabe disso, qualquer dicionário mostra isso. Outra coisa, o Eterno falou com eles, tem muitos aí também que não participaram da Páscoa, só participou quando saiu do Egito e quando estava no Monte Sinai, depois não participou mais. Pessoas nasceram no meio de vocês e nunca não sabem nem o que é uma Páscoa. Faça a Páscoa antes de entrar para a terra da promessa, antes da terra, que estava no Gigal, na fronteira. Hoje nós estamos na fronteira, nós estamos na Gigal, nós estamos nos purificando para poder dar o reino e subir no primeiro arrebatamento. O Eterno falou, faça a Páscoa, celebra a Páscoa, senão eles não podem entrar, Josué. Se eles recusassem a Páscoa e a circuncisão, o Eterno deixava eles entrar nunca. Então, se a Páscoa é o quê, Romeu? A Páscoa, se você pegar em qualquer dicionário, eu tenho 2 dicionários lá em casa, dicionário em hebraico, e todos os 2 dicionários mostram que a Páscoa
foi substituída pelo partir do pão e do cálice. Se você recusa esse mandamento do Mashiach aí, você não vai entrar na terra da promessa. Qualquer teólogo, qualquer estudioso da Escritura sabe que a Páscoa ela foi substituída pelo partir do pão e pelo cálice. É tanto que a Páscoa ela é um memorial para Israel no Velho Testamento. E o partir do pão e do cálice é o memorial para a igreja. A igreja tem que fazer, é um memorial, é para fazer. Por isso que ele falou, fazei isso em memória de mim. Quando ele deu ali o cálice ali, quando ele celebrou a Páscoa ali no livro de Lucas, ele não mandou fazer em memória dele, mas quando ele pegou o pão e partiu o cálice, ele falou, isso aqui vocês vão fazer em memória de mim. Depois ele apareceu para o apóstolo Shaul. Ele apareceu para o apóstolo Shaul, não interessa se foi 3 anos, se foi 10 anos, se foi 50 anos, que ele apareceu para o apóstolo Shaul depois que ele tinha ido para o céu, mas ele apareceu para o apóstolo Shaul e falou assim, ó, apóstolo Shaul, é para você ensinar para a minha igreja aí, ó, que é para eles partir o pão e partir o cálice. E é que é para eles fazer isso aí em memória de mim, porque o apóstolo Shaul ele não recebeu o evangelho, ele não recebeu essas revelações, não foi dos apóstolos não. Como eu disse no vídeo anterior, ele recebeu direto de Yahusha. Por isso que ele falou, Yahusha, o que eu recebi de Yahusha eu passei para vocês, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Tomou o cálice e partiu e disse, essa é a nova aliança no meu sangue. Então a Páscoa lá para Moisés, foi a velha aliança. O Eterno fez uma aliança com Moisés. Moisés passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Ali o Velho Testamento, a velha aliança, o Velho Testamento foi entregue para Moisés. E Yahusha então, o que ele fez? Ele veio cumprir o Velho Testamento e falou assim, agora isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice aqui. Ele estava introduzindo o Novo Testamento. Ele estava introduzindo a nova aliança. Se você recusa isso, você está recusando a nova aliança. Se você recusa partir o pão e partir o cálice, você está recusando a nova aliança que Yahusha fez conosco. Você vai ficar de fora do reino, você vai ficar de fora do primeiro arrebatamento. E eu, como uma pessoa que fui levantado para essa era, todos aqueles que abraçarem essa fé juntamente conosco, vão se dar bem. Porque quem abraçou Abraão lá atrás se deu bem. Quem abraçou Adão, quem abraçou Enos, quem abraçou Noé, quem abraçou Moisés, quem abraçou Davi, quem abraçou todos os homens que foram levantados para aquela era se deu bem. Mas todos aqueles que se rebelaram e bateram de frente, Barnabé bateu de frente com Paulo, depois você nem via mais falar em Barnabé. Miriam bateu de frente com Moisés, depois você viu que Miriam pegou lepra. Então o Eterno está levantando pessoas para essa era. O Eterno me levantou como uma pessoa para trazer as revelações para essa era. As verdades que haviam se perdido. Queira você aceitar ou não. Entendeu? Eu quero que você una força conosco, porque nós estamos no final dos tempos. Não é hora de sair infiltrando heresia dentro da igreja, não, porque isso aí destrói o corpo do Mashiach e destrói a vida da igreja. Aquelas pessoas que estão querendo alcançar o reino acabam ficando de fora. Veja bem, irmãos, eu nunca falei no YouTube que eu sou um profeta, mas eu posso dizer que eu sou um mensageiro levantado pelo Eterno para trazer essa palavra para essa era. Tá entendendo, irmãos? E é interessante observarmos que essas passagens que eu falei do povo do Eterno saindo lá do Egito e entrando na terra do descanso, é justamente em cima dessas passagens que eu ganhei a revelação de que o arrebatamento vai acontecer no dia 15 de Nissan. Porque no livro de Números e no livro de Êxodo, diz que Israel saiu lá da terra do Egito no dia 15. Rodaram 40 anos no deserto. E somente no dia 15 de Nissan eles puderam entrar na terra de Canaã. Então eles saíram no dia 15 para entrar no dia 15. Isso nos mostra que nós vamos sair da terra no dia 15 de Nissan para entrar na glória no dia 15 de Nissan. Então eu ganhei essa revelação do Eterno justamente em cima desse capítulo que fala de Israel saindo do Egito e entrando na terra da promessa, na terra do descanso. É a mesma coisa que está acontecendo conosco. Hoje eu estou vendo a história repetir diante dos nossos olhos. E é justamente a questão do partir do pão é que vai fazer a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar, irmãos. Veja bem, irmãos, eles pararam na fronteira da terra de Canaã, lá em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. O Eterno está tirando quem vai entrar e quem não vai entrar. E é justamente no capítulo 11 de 1 Coríntios que fala lá, é necessário que haja heresias, ou facções, ou divisões no meio de vós, ou heresias, para que se manifeste os aprovados. Então o que vai separar a turma é o partir do pão e o vinho. É que vai separar quem vai entrar e quem não vai. Igual lá atrás. Lá atrás, se eles rejeitam a Páscoa lá ou a circuncisão, eles não iam entrar. Então nós estamos na fronteira, nós estamos em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. O Eterno está separando aqueles que vão entrar e aqueles que não vão entrar.
É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis, os aprovados, aqueles que vão entrar. Tá entendendo, meus irmãos? Então veja bem, irmãos. O que eu tenho para dizer é isso aí. Lá diz que o Eterno tirou o opróprio do povo dele. O Eterno tirou o Eterno na hora que ele circuncidou eles, que eles se prepararam todinho. O Eterno falou: hoje eu tirei o opróprio de vocês, a vergonha que vocês passaram no Egito. O que é isso, Romeus? É porque os egípcios ficavam falando para eles: vocês nunca vão herdar a terra da promessa. Vocês nunca vão herdar a terra de Canaã. É isso que os desinformantes estão falando conosco. Vocês nunca vão ser arrebatados. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Quando eles veem o arrebatamento acontecendo antes da tribulação, ali vai estar cumprindo essa palavra que o Eterno vai dizer: hoje eu tirei a vergonha de vocês. Hoje eu tirei a humilhação que vocês passaram lá na terra, quando muitos disseram que vocês não iam ser arrebatados. Vocês foram arrebatados e entraram na terra da promessa. Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo essa questão? Então nós temos que tomar cuidado. Vou deixar para vocês o último capítulo. Estou encerrando o estudo. Quero encerrar o estudo aqui. Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e do mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Yahshua Mashiach. Contudo, o Criador não se agradou da maioria deles, pois foram mortos no deserto. Essas coisas se tornaram um exemplo para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais, como eles desejaram. Vou ler o versículo 9. Nem ponhamos o Criador à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pela serpente. E não sejamos queixosos, como alguns deles se queixaram, só para serem mortos pelo destruidor. Essas coisas, presta atenção, agora eu já estou encerrando o vídeo. Essas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim dos tempos. O Eterno deixou a história se repetir novamente. A história está se repetindo novamente. Eles saíram para entrar na terra do descanso. Nós estamos saindo para ser arrebatados, para ir para a glória e para herdar o reino. Mas só que aqui está dizendo que esse aqui foi deixado como aviso para nós que estamos vivendo no final dos tempos. Para nós tomarmos cuidado, porque nem todos vão entrar na terra do descanso. Nem todos vão participar do primeiro arrebatamento. É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis. Fica a seu critério agora. Você quer acompanhar aqueles que têm a visão da era, ou você quer acompanhar aqueles que não estão com a visão para essa era? Fica a seu critério, meu irmão. Fica na graça e na paz de Yahshua Mashiach.